Pessoal, quem que é o Kaká? Por que eu quero participar disso? Por que eu tenho condições de participar da política? Relutei em participar da política até então, tenho 37 anos de idade, muitos aqui já conhecem a história, fui aluno do Magnus, né? Hugo me conhece, Dedeco, Tatá, desde a minha adolescência. É uma vida construída com trabalho e estudo. São valores que eu acredito que desenvolvem o ser humano. E eu não consigo separar minha vida do trabalho e da educação. Sou professor há 14 anos no curso de administração. Já dei aula para o Luigi na Uniparc, já dei aula no São Lourenço, sou professor da Unis na pós-graduação em Varginha. Sou especialista em logística e finanças pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em economia pelo IBMEC. Estou falando isso para vocês porque eu tenho sido muito questionado. Quem que é Kaká? O que o Kaká entende disso? O Kaká está falido. Ele quer entrar na política para pagar as contas dele. Ele tirou dinheiro para construir a escola da sogra dele. Pessoas que estiveram aqui, que falam em união e que denigrem. Isso não tem união. Pessoas que entram em escolas e falam mal de mim. Eu sou uma opção de escolha. E a opção de escolha minha está pautada em um plano de governo estabelecido, sem mentiras, com realidade para ser feito. Não tem uma linha de mentira nesse plano. O que tem aqui, o maior plano em termos de infraestrutura, são 180 casas populares, que já estive em visita à Coab, com o Marcos Salft e com o Denilson, é um projeto viável para Caxambu. As pessoas vão pagar por essas casas. Não estou dando, porque o município não tem condições de dar nada. Os buracos, como o Marcos mencionou, é a ponta do iceberg. A cidade está destruída. Eu fico conversando com o Marcos e falo, Marcos, o desafio é imenso. Não adianta a gente resolver só o problema do centro da cidade. A cidade é maior que isso. Se nós resolvermos o problema de uma rua, a cidade tem muitos, são quilômetros a mais que isso, e esses problemas vêm para cá. Só que tem duas formas da gente fazer as coisas movimentar. Uma é utilizando recursos herdados, de fundos, ou com acesso a crédito. E o outro é utilizar recursos vindos de renda, de geração de trabalho. Não tem outro. Então a gente vai ganhar. Eu construo minha vida com trabalho. Acredito que esse é o modelo que pode desenvolver Caxambu. Em 97, quando meu pai deu a ideia de montar o Disque Água, algumas pessoas riram do meu pai. Você está doido? Vai montar uma empresa de água para vender água em Caxambu? Está aberta há 20 anos. 19 anos quebradinho. Nós realizamos dentro da cidade. Eu fui entregador de água durante 4 anos, para pagar minha faculdade. Eu fui membro aqui da associação. Eu vim aprender o primeiro fluxicagem com um consultor do Sebrae, que foi um curso gratuito que teve. Olha que loucura. Isso em 1997. E aí, por que eu falei das minhas qualificações? Porque eu busquei muito por isso, trabalhei para alcançar isso, para pagar esses cursos, que eu acho que são importantes. Não acho que estudo, conhecimento, se traduz em riqueza. São coisas diferentes. Tem amigos meus da cidade que não estudaram, não tiveram oportunidade ou não tiveram opção, estão muito bem sucedidos, financeiramente muito melhor que eu. Eu estou tentando subir o degrau. Só que Caxambu dá certo sim. Eu montei uma empresa há 8 anos atrás, a Tari Metais, uma empresa no segmento de construções metálicas. Descobri esse segmento prestando serviço de consultoria financeira. Muitos vão lembrar de mim trabalhando aqui no Bradesco, né? Depois trabalhei no Banco do Brasil, trabalhei no Itaú, fui gerente na área de investimento, minha área era mais economia e finanças. E prestando consultoria nessa empresa, descobri esse setor, achei interessante. Não copiei a empresa que eu trabalhava, que eu trabalho com alumínio, trabalho com a linha aérea, eu destinei para uma outra área, que é a área de construção civil. Montei uma empresa pequena com 2 funcionários, né? Em 2013, investi 1.200.000 sem ter, tomando crédito, através do meu amigo Luiz Henrique, que estava aqui com recurso do BNDES. De 1.200.000,
Em 3 anos, eu só devo 200 mil. Aí pode falar que tem dívida, pode falar o que for, não tem problema. Isso não vai me perturbar, né? Não tem. A escola lá da GICA é coisa independente, não tem nada a ver, são coisas distintas. E por sinal é uma mulher que realiza muito. Falaram até do Cacá GG, né, que é genro da GICA, de Edmundo e tal. O que eu vou falar da GICA? Esse dia o Denilson fez uma brincadeirinha. Cacá, mas você deve ser bom mesmo, porque se a sua sogra gosta de você, é uma segunda mãe. Está aqui a Tatiana, viu o convívio que a gente tem lá. Realmente eu, Floriana, a GICA, nós nos damos muito bem. Alguém mencionou sobre os Estados Unidos, acho que foi o Zé Luiz que mencionou. Realmente, o estado de Nova York é belíssimo. Os recursos do mundo inteiro estão nos Estados Unidos. Por isso que não quebra. China, Japão, Rússia, está todo mundo ali naquela dependência, né? Judeus, muitos recursos, muitos judeus lá. Também estudei em Chicago, não fico falando isso para os outros, mas estudei com muita luta, com muito sacrifício. Muda alguma coisa? Não muda nada. Se a gente entrar no Google agora, você tem acesso a qualquer material que um aluno em Cambridge, em Harvard tem. Não muda em nada. A gente não precisa nem sair de casa para estudar, para adquirir conhecimento, não. As viagens permitem que a gente observe algumas coisas, alguns modelos. Para falar de Caxambu, não precisa nem de longe. Vamos em Baipendi, Cruzilha, Passa Quatro, Virgínia. Vamos ver que nós temos problemas em relação a essas cidades. Passa Quatro, um dono de uma empresa de águas, que investiu em hotel, agora investiu em outro, ele atende 800 pessoas. 800, os hotéis dele ficam cheios. Tem um caminho lá de 50 metros que ele precisava acessar, a prefeitura não tinha dinheiro, ele fez. Então eu penso que a prefeitura ela tem que ser um facilitador. Não adianta prometer que eu vou fazer, que vai acontecer. Tem que estruturar um calendário, tem. Eu não vou ficar repetindo o que os nossos amigos já falaram. Nós vamos fazer uma caminhada pelo centro, onde eu vou entregar o meu plano de governo. Não estou fazendo cópia. Vocês comentaram um monte de coisa, senão vai pôr o Cacá estou por último para falar. Não, já está aqui, está impresso, né? Nós temos uma área com relação ao turismo, não vou ficar lento para não tornar cansativo. Criar eventos anuais a serem incluídos na Rota Nacional de Turismo. No Baiar, no projeto dele, tem uma parte que fala sobre isso. Inovar nos produtos e renovar nos equipamentos turísticos de Caxambu. Parque 2. Nós temos uma parte da Estrada Real aqui que alguém consegue colocar um muro, ao invés de ser um trânsito livre. Então tem coisa, o arvorismo espanta, algumas coisas poderiam estar funcionando bem na nossa cidade. Mencionar aqui também Campos Jordão. Vamos falar de coisas menores, de Penedo e de Perto-Tamanducaia de Monte Verde. Você chega lá, é uma rua gostosa. Comida boa, vamos dar uma volta de quadriciclo, dar uma volta de moto, de burro, vamos fazer trilha. Será que Caxambu não pode ter isso? O Diogo chegou a comentar aqui, a cidade é linda. Caxambu, quando a gente entra aqui, chega naquele alto de Santa Rita, ou lá na Biquinha, vai dar aquele alívio, cheguei em casa, estou protegido, estou guardado. A nossa cidade é gostosa. Eu escolhi Caxambu para viver, para casar, para criar o Ricardinho. Eu construo a minha vida de trabalho sem tirar os meus pés de Caxambu. Não é porque eu tenho medo, não. Já trabalhei em vários, trabalhei em BH, trabalhei no Rio, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Campinas. Não tem medo, é opção, é desejo. Por que eu quero participar da política? E não sairei mais da política, independente de ser candidato ou não no futuro. Vou participar sempre, porque eu percebi que a gente tem que fazer uma opção por um grupo e tem que defender ideais. Isso que vocês fizeram hoje aqui, isso promove o crescimento, isso promove a discussão de ideias. Foi belíssimo o que vocês propuseram aqui. Nós somos diferentes, os candidatos somos, temos formações diferentes, às vezes divergência em alguns pontos. Agora, uma coisa é comum a todos os candidatos, a união, que o Marcos falou. Mas a união é difícil, porque a união requer renúncia. Renúncia de coisas que nós achamos que estão certas. Se eu for ficar falando de fundamentação econômica e na área de administração aqui, eu vou estar falando coisas que eu aprendi, não foi eu que desenvolvi, foram desenvolvidas por alguém. Isso não serve, nós temos que criar um modelo próprio. Os congressos são importantes, importantíssimos. Eu, na época de esquiar, a época que eu mais ganhava dinheiro na época de congresso. Vendia água nos bares, nos restaurantes, nos hotéis. Eu tenho muita facilidade porque eu não tenho inimigos no comércio e nos hotéis, né? Eu tenho muita proximidade,
Quando eles fazem investimentos, eu estou próximo com eles, eu tenho oportunidade de prestar trabalhos. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade, eu não vou criar barreiras. As críticas, os julgamentos estão sendo tratados de forma isolada. Nem resposta eu dou, prefiro silenciar. Porque depois que passa dia 2 de outubro, nós estamos na mesma cidade, é olho no olho. Aqui tem amigos, já jogaram bola, sabe até como que eu sou dentro de um campo. Que é o momento quando a gente está com a energia exaltada, né? E eu sei que depois que acaba o jogo a vida continua. E não é só aquilo. Eu tenho condições de trabalhar pela cidade de Caxambu. Eu tenho condições de administrar a cidade. Só que não basta meu conhecimento. É necessário coordenação política. O Marcos falou isso aqui. Sem coordenação política não funciona. Não funciona porque o meio que nós vivemos é político. Com relação a apoio, falar aqui, nós temos um apoio político muito bem estruturado. Na nossa convenção, nós tivemos a presença da deputada Dâmara Pereira. O nosso deputado estadual, que é um que tem um compromisso muito sério com a área da saúde, que é o deputado Antônio Jorge, que já foi secretário de saúde, é um cara presente. Quando ele me mandou o plano de governo da área de saúde, que eu fui no BH, nós discutimos algumas vezes, ele preparou, eu voltei, ele falou assim, agora eu te envio isso aqui redondo. Quando eu li o plano, eu falei, esse cara ele conhece Caxambu mais do que eu. Ele está acompanhando, é um dos caras que lutou para que o hospital aqui não fechasse. E ele fala, infelizmente, não dá para trabalhar agora, o hospital precisa de escala, não dá para a gente chegar e cortar o elo que tem com o hospital de Verbendia. Nós precisamos criar condições, eu coloquei aqui. Ou a gente cria um pronto atendimento novo, criar, mas não gerir, porque a prefeitura não tem condições de gerir. Ou a gente busca uma forma de Caxambu começar a ter uma penetração na área da saúde e que algum grupo assuma o hospital aqui. A prefeitura não tem condições. E esse modelo que não é o ideal para nós. Alguns já comentaram aqui também, com relação à valorização. Foi até o doutor Luiz Carlos que falou. Então, Caxambu tem jeito. Agora, depois de passar, eu já me proponho. Fim das eleições, quem ganhar pode contar comigo. Quero discutir, quero participar. Como o Marcos disse, espero que sejamos nós. Espero que sejamos nós. Eu desejo muito fazer um trabalho com o Caxambu nesses 4 anos. Um ponto muito importante, que foi mencionado pelo Zé Luiz, quando ele disse com relação às compras da prefeitura. O orçamento desse ano, pelas projeções, deve fechar próximo de 48 milhões de reais. Imagine só, tem a parte da folha e tal. Se a gente começar a criar condições, para isso a CDE vai ter um papel muito importante. Isso eu posso ajudar na criação, independente de resultado político, porque eu faço, eu participo disso já na faculdade, nós criarmos conjuntamente. Não é criar mais uma associação, senão fica igual a igreja, né? Vai criando muitas coisas, por quê? Porque as pessoas não renunciam a alguns detalhes. Isso é a dificuldade de conviver na democracia, que a gente tanto fala. Falamos tantos que vivemos em um Estado democrático de direito, mas ninguém aceita o outro. Não é? É isso que a gente observa no cenário municipal, estadual, federal, no mundo. Tem algumas questões assim. A criação de um núcleo de empreendedorismo. Esse núcleo vai permitir que as empresas se desenvolvam. Quais tipos de empresas? Eu dei o exemplo da minha. Tem o Ney, um empregador lá próximo de 30 funcionários. Tem o TED, que está montando uma fábrica de blocos agora. Tem o Lazinho, lá perto do cemitério, que também peleja com a fábrica de blocos, não consegue profissionalizar, não consegue ir adiante. Para nós que estamos no comércio, às vezes é muito fácil a gente ver as questões de gestão. A gente vê com muita facilidade. Enxergar um fluxo de caixa, prever investimentos, receitas, isso é muito fácil. Mas isso não é fácil para todo mundo. Tem pessoas que têm dificuldade de prever isso. Então é necessário que a gente auxilie. E a partir do momento que a gente fizer isso, nós vamos criar condições para que essas empresas, elas não forneçam somente para a prefeitura, mas que elas participem de processos licitatórios nas prefeituras em volta. O que nós vamos fazer? Pegar dinheiro lá fora e trazer para dentro da cidade. Automaticamente, esse dinheiro vai continuar. Isso é um dos modelos. Então, o Marcos falou, turismo não é a única solução, não é, mas é um dinheiro limpo. Uma das maiores indústrias de dinheiro do mundo é o turismo.
O Zé Luiz citou algumas passagens dele aqui, tem alguns locais, realmente é. Só que lá tem um modelo para que funcione naquelas condições. Será que se eu chegar aqui em Caxambu eu consigo colocar 5 mil pessoas aqui? Lembra o carnaval que caos que era? Tinha, a cidade ficava cheia. Aí depois o pessoal está reclamando de quê? Da cidade suja, da bebedeira, de criminalidade. Qual é o público que eu quero atender? Tá quase? 2 minutinhos. Qual é a quantidade de pessoas que eu quero aqui dentro? Mas isso não sou eu que vou falar. Isso já tem estudos. Convention, o Amado já me falou algumas coisas que eles já fizeram. O Alexandre do Glória já me falou alguns gargalos que eles têm. E palavras deles. O papel da prefeitura é garantir as condições de infraestrutura da cidade. Esse é o papel obrigatório. E agir como um facilitador para a condução dos eventos. Não querer fazer tudo que não vai fazer, porque não tem dinheiro. A prefeitura, o Marcos falou em 4, a dívida líquida dela, líquida, já descontado algumas receitas, está 2 uns quebradinhos agora. O último relatório que está na Câmara é 1.800 e pouco, do primeiro quadrimestre. 1.800.000 e pouco. Então não adianta. E ali tem que entrar. O Marcos nos falou em eficiência, quando ele falou sobre os princípios. Tem que trabalhar com eficiência realmente. É fácil? Não, não é. Tem alguns que não querem trabalhar muito, mas tem muita gente boa dentro da prefeitura. E eu, por exemplo, nunca fui mal atendido. Também não faço as coisas erradas, não peço nada errado não. Peço para fazer aquilo que é correto lá. Sou atendido. Falta o quê? Valorização. Tem muitos funcionários lá que eles não querem simplesmente aumento de salário. Isso a gente que trabalha com pessoas sabemos como é. O reconhecimento e a valorização às vezes é mais importante que o dinheiro no bolso. Porque não adianta nada botar dinheiro no bolso e maltratar. Porque isso aí tem um tempo, o efeito. O efeito financeiro ele tem um tempo. Ele não é perene, não. Tem outras coisas que garantem a continuidade e a satisfação das pessoas no trabalho. Então, assim, são alguns valores. Eu não tenho tempo. 20 minutos realmente é muito pouco para a gente conversar. Até para ouvi-los, né? É um tempo muito curto. Mas eu agradeço a atenção de vocês. Isso é um pouquinho do que eu tocar, um pouquinho do que eu penso. O Marcos fez os comentários dele. E muito obrigado pela presença de vocês, viu? A gente vê que não se propiciou a criação de novas lideranças. A gente vê que isso está acontecendo agora através de vocês aí, jovens, pegando na massa, né? E isso é que a gente precisa, criar novas lideranças. E você disse que da sua posição pessoal, que você não sendo prefeito, você está disposto a participar de um grupo, a conversar das discussões. Eu entendo que isso é o grande segredo de Caxambu. Porque um vai ganhar e 6 vão ficar de fora. Se não houver união e utilização das lideranças que vão ficar de fora, também das pessoas específicas para cada área da prefeitura, técnica, administrativa, que estão nesse percentual de fora, se a gente não fizer essa reunião, a gente não tem solução. Então, parabenizo você com essa proposta sua. Eu acho que essa deve ser a proposta de todos. Dia 2 de outubro, todo mundo junto com o nome só de Caxambu. Com certeza. Obrigado, viu? Gente, muito obrigado, viu?